voltamos. É, é, nós fomos verificar se estava tudo certo. Antes a gente verificou, parecia que estava tudo certo. E, e agora estamos aqui novamente. Aqui, Raquel, bem-vinda, Raquel. Como agora estamos aguardando a Rosane. Oi, Rosane, bem-vinda. Essas coisas de tecnologia, né? Vamos ver se agora... Oi, Letícia! Sandra! Oh, Letícia, que saudades! Que bom te ver aqui. Minha colega de especialização em patrimônio cultural e uma professora de história fantástica. Estamos aguardando, estamos aqui na Vinum Terra, aguardando um pouquinho a Daniela e o Luciano, da Chácara das Sucupiras, que produzem e elaboram um chocolate, produzem cacau orgânico e biodinâmico certificado, né? E também elaboram os chocolates maravilhosos. Depois vocês vão ver, eles estão na Bahia e nós nos conhecemos na Biofar Brasil, que é a única feira do Brasil de certificados orgânicos e biodinâmicos. E ali nós tivemos a oportunidade de conhecer o Luciano e também outros produtores maravilhosos de chocolate e que gradualmente a gente vai trazendo, né, para o nosso... Oba, Daniela! Oba! A Daniela já está chegando. Aqui... Oiê! Oi! Tá ouvindo, Daniela? Oi, Daniela! Bem, também se tivemos já numa das lives anteriores, tivemos um problema de conexão. A gente, depois de uns meses, conseguimos refazer. E se tivermos problema, né, não vamos deixar de maneira alguma de um dia, ou se não for hoje, falar com a Daniela. Não estamos vendo você, mas eu não estou ouvindo você. Você nos ouve e nos vê? Às vezes a conexão, né? A conexão, ela não... Ela está no celular lá, de repente está em outro... Daniela, você está no celular, né? Ah, sim, mas nós não estamos ouvindo você. Ela está nos vendo e ouvindo. Mas eu não consigo ouvir você, Daniela. Sim, no celular. Ah, eu vou convidar agora. Enviei um convite, Daniela, para você. Ah, perfeito. Espera aí, agora Ah! Deu certo! Deu eu só certo! preciso aqui virar. Isso,
Isso. Agora sim. Olá. Daniela, minha querida, boa noite. Tudo bem? Que bom. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda ao Sul. Como é que tá o calor aí? Tá bem? Obrigada! E o calor tá quantos graus aí? Pois é, aqui tá friozinho também. Chegou aqui o friozinho. Legal. Ó, nós estamos assim, ó, de casaco, ó, tudo, ó. Porque durante o dia é calor, mas 4 horas começa a esfriar e à noite esfria bem. Bom, muito Mas bem. que bom, olha, o Lauro também está aqui. Daniela, que prazer enorme tê-la aqui. E para a gente poder falar um pouquinho, acho que a gente já pode começar, né, Edgar? Claro, vai. Sim. Então eu queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui, que nos dão Muita gente já entrou aí. que nos dão a honra, né, da presença e ouvir os nossos debates a respeito da agricultura biodinâmica, da vitivinicultura biodinâmica e da chocolateria, né? Orgânica e biodinâmica. Opa, caiu aqui. Então, pessoal, estou aqui, eu e Edgar somos da Vinum Terra, eu sou Marileia, sommelier da Vinum Terra. O Edgar, Enólogo, especialista em agricultura biodinâmica, fazendo meu trabalho, né? Sempre pensando, né, muito nas futuras gerações, pois aqui a gente está só para cumprir uma missão e para deixar o melhor que a gente recebeu, né, para as futuras gerações. Mas o clima está mudando no mundo, temos que bater um papo, vamos ver o que a gente pode fazer. então, e agora eu queria apresentar a vocês a Daniela. Daniela é proprietária, Tem uma história bonita, tem né? uma linda Uma história, caminhada já. uma trajetória, né, Daniela? Você e o Luciano, uma trajetória dentro da produção do cacau, né? Cacau puro e também os chocolates certificados orgânicos e biodinâmicos que nós tivemos o privilégio de conhecer na Bio Brasil Far em São Paulo em junho. Mas eu tenho uma dívida contigo, Dani. Eu tenho uma dívida. Sim, eu tenho os chocolates que eu trouxe da feira para harmonizar com os espumantes aqui. Ainda não tive tempo, mas está E bem. os chocolates estão aí, ninguém pode comer. Não pode mexer. Eu vou cumprir a promessa de harmonizar e depois passo as informações para você. Não, e eu vou te contar uma coisa, Daniela. Tem aquela barrinha de 3 pedacinhos, né? Então é permitido comer até o segundo, o último não, que é para a degustação. Mas então, pessoal, com vocês, a Daniela, que vai contar a sua trajetória da família dentro da produção orgânica e biodinâmica do cacau e do chocolate. Palavra com você, Daniela. Fique à vontade. Primeiro de tudo, é uma honra, né, estar conversando com vocês aqui. Que delícia! Pena que a gente não está pertinho, né? Vamos degustando chocolate, tomando vinhozinho, foi, né? Mas em breve, se Deus quiser, a gente vai se encontrar. Você sabe que você estava falando do frio, né? De dia é quente, as mudanças que a gente tem percebido no clima. Aqui está chovendo bastante hoje. E sim, nesse período do inverno é comum que chova aqui na nossa região. E o Luciano sempre fala, inclusive, desculpa, ele não conseguiu vir, ele dá aula hoje. Ele tá dando aula hoje e não conseguiu participar da nossa live. Mas ele sempre fala que algo que a gente tem de muito bom aqui na região, que a gente está no sul da Bahia, né, em Ilhéus, que o pessoal fala que é a terra do cacau, é justamente a chuva, né, a água, a umidade. Mas também, algo que é muito desafiador para a nossa região
A água, a umidade, né? E o que acontece? Desde 2012 que a chácara se certificou, né? Começou as práticas, 2012, começou as práticas biodinâmicas, aí com a certificação, antes disso sempre foi orgânica, a partir de 2012 começou as práticas de biodinâmicas mesmo. A gente percebe uma resiliência das roças, das plantas, às doenças fúngicas principalmente, né? Que, bom, para quem é cacauicultor, né, ou da área, podridão parda e a vassoura de bruxa, né, que são as principais doenças fúngicas que atacam os frutos, a gente, com a biodinâmica, os preparados chifre sílica, né, nosso preparado da luz, a gente conseguiu controlar, né? Então, a biodinâmica, ela traz isso, né? Essa capacidade do agricultor em entender como acontecem as forças, né, da natureza atuando no solo, nas plantas, e de uma maneira muito simples também, né? As técnicas e as ferramentas que a gente consegue acessar, que a gente começa a desenvolver, são ferramentas simples que a gente consegue desenvolver na própria fazenda, né? Entendendo, criando. Eu acho que a biodinâmica ela traz isso, né? E esse conceito, né, de organismo agrícola, onde a gente envolve aí, né, o espiritual do ser humano, né, a força de vida da planta, o astral dos animais, né, tudo isso traz de fato, transforma, né, esse alimento num alimento realmente mais vivo, né, mais amoroso, mais nutritivo, mas num nível muito amplo, né, não só de qualidade nutricional em si, né. Então é isso. A trajetória nossa com a biodinâmica, né, tem em torno aí de 15 anos, mais ou menos, e com muitas descobertas, né, com muitos avanços também, e não para, né, é sempre um aprendizado a cada dia. Né? Com você acontecer a mesma coisa, né? É uma constante. A gente observa aqui também, né? E hoje, por coincidência, hoje chegou a nossa certificação desse ano. A certificação ela é muito importante. Nós achamos isso que é muito importante, só que a gente sente, todas, como vocês também sentem, que nós, de certificados orgânicos e biodinâmicos, tudo é cobrado, tudo tem que ser registrado, né? Tudo tem que ser bem às claras. E o outro lado, está tudo certo, está tudo bem, né? Mas eu acho que quando a propriedade, né, Daniela, e vocês podem falar das escolhas de vocês, né? Porque o pessoal geralmente não sabe, né? Por exemplo, no vinho é muito comum, todos acham lindo, vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos, sendo que tanto para nós quanto para você utilizar o termo orgânico biodinâmico, você precisa ser certificado, mas não é nós que falamos, é a certificadora, né? Então, por que isso? Para nós, isso dá um aval do produto que você está oferecendo. Eu queria te ouvir também a respeito disso. Claro. Até então, né, assim, nós temos muitos clientes que compram da gente os nossos produtos, né, as frutas desidratadas, os chocolates, né, mas trazendo os chocolates, né, os produtos do cacau, do cupuaçu, compram porque eles conhecem e confiam na gente, né, acompanham o nosso trabalho de perto e confiam na gente. Porém, nem todo mundo conhece a gente de perto.
Então, o que acontece? Vou até mostrar aqui para vocês, né, para facilitar. O selo, né, o selo Demeter, né, para quem não sabe, né, o selo Demeter significa que esse alimento, né, esse chocolate, ou vinho, ou arroz, ou chás, né, que tem esse selo, significa que ele veio de uma agricultura biodinâmica, né, de práticas de agricultura biodinâmica. Então a pessoa foi lá na loja e viu, comprou esse produto, aí ela vai entender que teve toda uma fiscalização, que foi olhar, né, que esses agricultores seguem as normas de agricultura orgânica do Brasil, que seguem as normas de agricultura orgânica e biodinâmica dentro das normas desse selo, né, do selo Demeter da biodinâmica. Então, existe toda uma regra, né, e normas que precisam ser seguidas. Desde conservação da mata, conservação da água, trabalho justo, né, com funcionários, para quem tem funcionários, enfim, tem todo um trabalho feito no nível social, ambiental e também no nível econômico, né, de infraestruturas. Então, não é só na questão ambiental, mas pega também toda a influência que a gente tem nas relações humanas e econômicas com a sociedade. Então, tudo isso você tem regras e normas que a gente precisa seguir. Justo. Então, o selo, no final, o selo é uma garantia, é uma comunicação com aquele consumidor que está longe da gente, né? Que não consegue vir aqui na chácara para conhecer, ver de perto, né? Então, é importante. Eu queria que você segurasse, Daniela, segura a tua caixinha do chocolate, né? Pra gente, olha aqui os selinhos, ó, né? O selinho, exatamente, né? Esse aqui é o nosso vinho, né? Orgânico, né? E o selo Demeter também, né? E da Daniela. Olha que bacana! Exatamente. Legal. Esse é o nosso queridinho desse ano, porque esse vinho foi elaborado, né, com uvas. Quer falar? O enólogo está aqui. Não, pode falar. Esse vinho foi elaborado com uvas brasileiras e também a sua... A música americana seria as brasileiras, né? a sua estabilização Em barrica. foi feita em barrica de madeira brasileira. E, além do mais, ele é a comemoração dos 100 anos da agricultura biodinâmica no mundo e os 50 anos da agricultura biodinâmica no Brasil. Então, viva a biodinâmica! É muito importante que as pessoas, aquilo que a Dani falou, né, que fiquem atentos, porque não é fácil conseguirmos chegarmos a ter essa certificação. A gente tem uma longa caminhada na vida, na história, nos estudos, na dedicação. Então, as pessoas que estão nesse momento nos assistindo, procure sempre exigir, não somente na palavra, esse aqui é um chocolate biodinâmico, e não tem o selinho Demeter em cima, ou vinho, ou arroz, não compre. Diga, não, eu quero a certificação. Você, mas é muito caro. Não, então você não é. Então, às vezes acham o termo de valor para esconder algo. Então, o que está acontecendo aqui no Sul? Então, o pessoal está usando certos termos para ludibriar e enganar, e estão se enganando eles mesmos também, né? E uma questão, Daniela, que eu queria que você relatasse, como na Bahia. A semana passada, eu ouvi de uma chefe de um restaurante em São Paulo que os pequenos produtores não têm condições de certificar porque é muito caro. Não é verdade. O pessoal está com uma informação muito equivocada, porque a certificação, tanto orgânica quanto biodinâmica, tem de duas maneiras. A auditoria, né?
que você paga e a participativa, que você não paga nada, né? Pouco, né? Claro. Paga, mas muito pouco, né? Então, não é verdade que certificar é caro. Não é verdade. Porque você pode fazer a certificação participativa e pagar muito menos e ter a tua certificação também. Eu queria que você contasse como é na Bahia, como vocês sentem isso. A certificação, no meu ponto de vista, é desafiadora de fato, no sentido de a gente tem muitos compromissos ao longo do ano e como tem, né? Nossa. Muitos, né? Preenchimentos de documentos, né? As visitas, enfim. Aí tem, no caso da auditoria, né, da certificação auditada, você ainda tem aqueles que eles chamam as visitas surpresas, e que o custo é seu, ele vem de surpresa e você que tem que pagar. Né? Bem, no nosso caso, a gente tem duas certificações, dois tipos de certificação. A Demeter, que a gente faz junto com a nossa cooperativa, a cooperativa Cabrita. Isso. Então, as certificações são individuais, mas como nós estamos numa cooperativa, esses custos, né, a gente acaba conseguindo um subsídio, digamos. Subsídio, assim, é uma ajuda. Né, da cooperativa. A cooperativa tem um recurso, né, que é definido em assembleia, né, esses recursos, para onde vai, o que vai fazer. E aí foi definido que uma parte dos recursos da cooperativa seria para ajudar nessa parte da certificação dos agricultores, né? Então, eu sempre falo, associativismo, cooperativismo, né? Qualquer forma de que os agricultores se unam, né, sempre vai ser muito positivo, né? Você consegue ir mais longe, né? E aí a outra forma de certificação que a gente tem a certificação orgânica, por enquanto, que é a certificação participativa, que é através de uma rede que se chama Rede Povos da Mata. E é uma rede parecida com a rede Ecovida, que iniciou aí no Sul, né? Inclusive, os que iniciaram aqui na Bahia vieram aí do Sul, né? Trouxeram toda a expertise dele há anos atrás, exatamente. Então, hoje, tem várias regiões na Bahia com os núcleos, porque como que é a participativa? Existe essa rede formada por núcleos, cada núcleo tem os seus grupos, né? E os seus grupos têm os representantes. Então a gente tem as visitas de pares, né? Que funcionam. Cada grupo se visita, os integrantes dos seus próprios grupos vão lá visitar os seus colegas, né? Os seus companheiros, para ver se ele está fazendo a coisa tudo certinha, dentro das normas, se aquela produção que ele está falando que tem, e vendendo e comercializando, está dentro do controle ali do que ele está, né, dizendo e tal. Aí depois a gente tem uma visita que a gente chama de olhar externo, que aí junta consumidores, agricultores de outros grupos, né, e os representantes desse núcleo, para realmente, é como se fosse uma auditoria, só que é algo mais participativo, com esse grupo de pessoas que vão lá analisar também os documentos. E é muito interessante que o grupo ele anda mesmo, ele vai na roça, ele vai, só que é uma grande troca. Não é uma coisa do auditor que chega para olhar o que está certo e o que está errado. É isso, mas também uma grande troca de experiências, sabe? É um encontro mesmo de pessoas que se ajudam. Então, isso é muito bacana na certificação participativa. E aí, no caso aqui da Bahia, nós ainda não temos a certificação participativa Demeter. Sim. Ainda não tem. Então, ainda está... Até foi discutido, começou uma conversa, né, com a Associação Biodinâmica e tal, para a gente começar a caminhar com algo. Mas ainda não tem. É uma possibilidade. Eu tenho interesse, claro, né? E então na chácara a gente tem essas duas certificações.
mesmo porque nós temos também uma agroindústria na chácara. Então, essa indústria, como a gente não consegue ainda certificar Demeter, né? Porque não tem essa possibilidade ainda. A agroindústria só de chocolate? Não. Aí, assim, a gente tem a agroindústria da cooperativa, a agroindústria da cooperativa, que é certificada Demeter e também orgânica. Então, nessa agroindústria da cooperativa, é uma indústria coletiva, né, de sócios cooperados, chocolateiros. Então, a gente consegue fazer os nossos produtos, né, os nossos produtos com o selo Demeter. Justamente isso é um dos produtos, tá? Aqui, o chocolate cerimonial, 100%, né? O de cupuaçu, maravilhoso. Esse de cupuaçu é algo surreal. Depois até eu quero falar dele, que ele experimentou com o seu espumante. Depois eu vou trazer isso. Então, é muito importante as pessoas saberem que, para a gente conseguir produzir um produto assim, embalado, tudo certinho, com códigos de barra e tal, tudo certinho, não só a produção da matéria-prima precisa ser biodinâmica, mas também a fábrica que vai ser produzida precisa ser certificada biodinâmica, né, para ser Demeter. Então, são dois processos, duas certificações, dois controles, né? E aí, no caso da chácara, aí a gente tem uma fábrica, que aí eu faço diversos produtos. Cacau em pó, manteiga de cacau, tem o chá, tem as ervas, tem as frutas desidratadas, o cupuaçu desidratado, as trufas com as frutas. E aí todos esses são certificados orgânicos, porque aí é certificado por essa certificação participativa, povos da mata, né? Então isso é muito importante, as pessoas entenderem. E são custos, falando aqui, né, na prática, são custos. Então tem o custo de certificação da produção primária, né, do cacau, das frutas, e o custo de certificação da fábrica. Então são as duas. O mesmo processo é o vinho. O Edgar que lida com a produção, porque nós só elaboramos vinhos com uvas próprias. Se alguém souber onde tem uvas biodinâmicas para comprar, avisa, porque não tem, né? Então, nós produzimos as nossas uvas, certificamos as uvas orgânicas e biodinâmicas e a vinícola, o outro processo também de elaboração. Porque, no meu entender, Dani e participantes, não há possibilidade de eu trabalhar um cacau, eu trabalhar uma uva o ano todo e ser certificado biodinâmico e chegar dentro da agroindústria e essa ser convencional, porque você pode mudar tudo, usar insumos enológicos, conservantes, filtragens e um monte de procedimentos. A mim não consigo entender. Então, todo o processo tem que ser 100% de produção e de elaboração. É isso que eu bato. Exatamente. Eu queria... Esse aqui é o nosso vinho laranja, né? Também é o primeiro, né, que foi certificado orgânico biodinâmico, que é um vinho, o vinho laranja, que é um vinho macerado com as cascas, porque isso que o Edgar está falando, eu acredito, né, Daniela, que também tenha muitos produtos que se coloca no chocolate, por exemplo, industrializado, esse convencional, industrial, né? E também uma outra questão que obrigada a todos que estão aqui participando, alguém entrou como terapeuta do feminino. Eu acho que os produtos orgânicos e biodinâmicos, todos os produtos certificados, são uma terapia
para o corpo e para a alma, porque nós lutamos tanto para trazer e comprovar, né? Comprovar que os nossos produtos são certificados para que isso retorne, né, em bem-estar do organismo. E também, por exemplo, quando a pessoa adquirir um chocolate, tem que entender que não é uma matéria só, porque aí está por trás toda a força, a energia, a sinergia da Daniela, da família. Aí está todo algo muito maior. Boa noite, Niura, Jéssica. Nossa! Muita gente. Ah, muita gente, que bacana. Está participando, ó, ali, família Niri, né? A Raquel, né? Enfim, o Newton, o pessoal de Brasília, eles também praticam agricultura biodinâmica na fazenda deles, né? Eles são uma CSA e é incrível o trabalho que eles fazem, né? E eles já visitaram a chácara, inclusive. Então, eu vejo isso mesmo, né? A gente produz um alimento que não é só a matéria em si, né? A gente não está falando só aquilo que vai entrar, que a gente vai tá gostoso, tá saboroso, mas a gente está adentrando, colocando para dentro do nosso corpo forças, né? De vida, né? Forças ali que vão atuar no nosso corpo e aí vai ajudar a gente a desenvolver o quê? Expansão de consciência, né? Bons pensamentos, altruísmo, ou seja, aquilo que o ser humano veio para desenvolver, né? O alimento biodinâmico é isso, é para se expandir, né? Expandir como ser humano. Então, ele é uma grande ferramenta de cura, né? Então, quando a gente fala assim do cacau, que é um super alimento, além de ser altamente nutritivo, biodinâmico, né? Você ainda traz toda essa força mesmo de energia vital, a vitalidade mesmo dele, né? Então é muito potente. E nesse... Daniela, poderia colocar para todos como é organizado todo o processo de plantio, se é agrofloresta, a policultura, para eles entenderem por que é que sai também esse produto diferenciado. Acho que seria importante. Exatamente. Aqui na chácara a gente tem um trabalho muito bonito, assim, que eu acho, né, não é só produzir, mas a gente está cuidando desse pedaço de terra, né? Esse pedaço de terra está com a gente por esse período de vida que a gente está. Espero que as próximas pessoas, as próximas gerações continuem, né, cuidando. Então a gente é responsável, né, enquanto seres vivos, né, a cuidar, né, dessa terra, dessa água que estão nesse pedaço, né, de 20 hectares, 22 hectares. E, então, nossas práticas, a gente resgata aí um trabalho com as sementes, né? Então, a gente tem um trabalho de plantio com as sementes. Então, a gente prepara os berços, coloca 5 sementes, foi uma técnica desenvolvida pelo Lu, né? Ele foi lá nos avós dele e viu como que eles faziam. Aí aprimorou, né, para diminuir custos, e aí a gente percebe que são plantas muito mais resistentes. Imagina só, você cresce... Oi? Para o plantio do cacau. No plantio do cacau, exatamente. Quando a gente vai plantar, né, claro que a gente trabalha todo o ambiente, né, se é um ambiente que já tem árvores e tal, então a gente já está praticamente, já só trabalha ali os berços, coloca um adubo, né, orgânico, prepara, né? Então imagine ali um útero, né, sendo preparado, quentinho, né, fértil, para você colocar a sementinha. Então, nesse processo, as árvores que vão crescendo ali, os filhotes, né, a gente vai vendo como que ele se dá e vai selecionando daqueles que tem um formato que a gente espera, que vai ser melhor, né, para depois otimizar a luz do sol, né, enfim, a gente vai observando isso. E aí são plantas que, imagine só, ela já vai nascer no lugar onde ela vai passar a vida dela. Você não vai ter que
tirar, né, de um lugar, pôr no outro, tal, e que baixa a imunidade, né, da planta, corre risco, enfim, e isso otimiza muito o trabalho, né, e os cuidados. A gente percebe, e muitos alunos nossos também, que a gente dá por alguns períodos, né, do ano, a gente dá alguns cursos e tal, nos relatam as experiências deles em enxertia, né, ou produção com mudas e as sementes, né? Eles mostram vídeos, né, enviam para a gente a resistência dessas plantas, né, a pragas, né, ataques de insetos, a resistência à seca, por exemplo, enfim. Então, são plantas mais resistentes. Então, a gente quer isso, né? Quando você vai comer um alimento, você quer um alimento que foi gerado, desenvolvido simplesmente sendo adubado com uma água com produtos químicos que o ser humano definiu, né? Vou fazer essa composição de nutrientes químicos e vou colocar para você se alimentar. Puf. Ou você quer comer um alimento que cresceu buscando na terra por conta, né? Numa terra viva, né? Os seus próprios nutrientes, buscando aquilo que ela precisa por conta própria, né? Sabe assim? Aí tem ataque de pragas, aí pá, desenvolve ali óleos essenciais, né? Imunidade, enfim. E aí, exatamente, ela vai crescendo e vai pegando essa resistência, né? E aí, quando você come o fruto de uma e de outra, qual será que vai ser mais forte? Que informação que esse alimento vai trazer para a gente, né? Sim. Aquele que foi, não é? Que foi adubado com uma água química, que a raiz geralmente é desse tamanico, né? Que não desenvolve, ou aquela que tem raízes fortes, né? Profundas, né? A casca mais grossa, enfim, com mais óleos essenciais, com mais, enfim. Eu acho que a gente precisa começar a pensar nisso, né? Então, nesse processo do plantio, né, a partir das sementes e trabalhando todo o entorno, o ambiente, cuidando também nas margens do ribeirão, né? Tem a mata ciliar, tem o brejo, né? Na agricultura biodinâmica, a gente olha muito a paisagem, né? Toda a paisagem faz parte do equilíbrio de todo esse organismo, né? Então, muitas pessoas pensam que eu estou perdendo área de plantio se eu deixar lá 5, 10 metros na beira do rio, né? Vou deixar a vegetação nativa se desenvolver, mata ciliar e tal. Acha que está perdendo. Mas, na verdade, a gente está ganhando muito, né? A gente está ganhando na proteção dessa água, na diversidade, na biodiversidade de plantas, o refúgio, né, que os animais têm, muita diversidade de alimentos para os animais silvestres, inclusive. Isso, Né? parte, né? São Exatamente. São parte. E uma das coisas que a gente, por exemplo, a produção sustentável, a produção orgânica e biodinâmica está dentro, ela não tem como produzir sem ser sustentável, né? Porque não é só o cacau, não é só a uva, mas todo o território em volta. E para mim, ela está situada em vários patamares. Um é a paisagem, como você mesmo comenta, né? A paisagem interagindo com a produção, os animais. Agora, quando você chega no teu produto principal, que é o cacau, lógico que esse cacau não é produzido com agrotóxicos. Porque esses dias eu ouvi uma pessoa falando que produz vinhos sustentáveis porque protege as massas ciliares. Entretanto, sim, não é certificado, não é nada. Entretanto, as uvas são produzidas com agrotóxicos. Eu pensei, opa, mas está equivocado esse conceito, né?
Como que você vai produzir um produto sustentável se você coloca agrotóxico no produto principal? Que é a uva, ou herbicidas, O, inseticidas, né, a uva, o cacau, como tu vai produzir com aplicação de agrotóxico, químicos. com aplicações químicas, né? Oi, Wagner. Ó, nosso amigo, boa noite. Boa noite, bem-vindo. Em Sucupinas também. Né, Daniel? O que- Exatamente. Exatamente. Eu não sei se vai dar para enxergar. Deixa eu ver se vai ficar escuro, senão Não, dá para o ver. desenho. Dá para Dá para enxergar? Tá. Vocês estão vendo que tem uma árvorezinha aqui que é o cacau, ó, ver. né? E aqui outras árvores por cima, né? Então aqui é mais ou menos assim, claro que está um desenho simplificado, de uma cabruca, que é um sistema agrofloresta de cacau, que é aqui do sul da Bahia, na Mata Atlântica, certo? Então é o cacau com árvores da Mata Atlântica, né, do nosso bioma aqui, por cima. E aí, o que que acontece? São várias camadas que se tem. Esse sistema que a gente chama de cabruca é um sistema muito sustentável, assim, porque a gente tem várias camadas de umidade, de plantas, enfim, e isso faz com que haja um certo equilíbrio hídrico na região por conta desse sistema. Porém, eu vejo, eu vejo muitas pessoas se utilizando desse conceito cabruca para se colocar como É, sustentável, né? Justamente, você está na Mata Atlântica, mas que tem esse conceito cabruca, né, na produção do cacau. Aí tem lá umas árvores, mas assim, coloca um monte de adubo químico, um monte de veneno, né? Aí você vai matando aquele solo, você vai matando as herbáceas. Nós na chácara a gente faz o cultivo, o nosso adubo verde, né? A gente não fica plantando adubação verde, é o próprio mato que vai crescendo e a gente vai cultivando diversos tipos, né? A gente tem plantas que elas crescem, fica um raminho, assim, um tronquinho, e aí a gente rota ali e aquilo é como se fosse uma poda ramial, digamos. Ao invés da a gente podar lá em cima, como normalmente os agrofloresteiros fazem, né? Vão lá, corta os galhos, aí tal. Não, o nosso trabalho é tudo aqui embaixo, né? Trabalhando com esses arbustos e tal, manejando dessa maneira. Então, isso para a gente é muito rico. E aí a gente vai trazendo menos coisas de fora da chácara. Então, a gente precisa, muitas vezes, a gente vai comprar lá um fósforo, né? Ou às vezes um cacau, faz uma análise de solo, às vezes precisa entende? Alguma coisa extra, né? Que é possível fazer dentro das normas do orgânico biodinâmico, né? É, Aí a gente utiliza, fazemos compostos, né, com as cascas, né, do cacau, com as películas, enfim, com terra de formigueiro, né, enfim, a gente vai fazendo aquela química toda. A gente faz um bio com terra de mata também, é muito legal. Enfim, mas assim, basicamente a gente vai trabalhando com o que a gente tem, a gente vai cultivando essa vida, né? Então, a gente entra às vezes em algumas propriedades que se diz sustentável porque tá na cabruca, fala que é cabruca, mas é um solo morto, né? Você não vê vida Isso. nisso. Então, eu acho que quando a gente realmente vai escolher um produto, né? A gente tem que buscar realmente, ou tem esse selo, né? Ou buscar a origem, de fato. Hoje está super tá mais fácil, né? Você vai no Instagram, quem que é, né? Esses agricultores, vai no Instagram, vai num website, um site, alguma coisa. Hoje está mais fácil conhecer, né? Mas entre em contato, conversa, né? Então, é muito importante saber onde está a origem. Aqui tem eu não sei se ele está aí ainda, tinha o chocolate Tavoá.
que são os clientes nossos, né? Eles fazem uns chocolates maravilhosos também no interior de São Paulo e utilizam os nossos chocolates, né? Eles não trabalham com não tem a certificação, né? Justamente tem toda aquela questão de certificação de fábrica e tal. Não é o foco deles, mas eles buscam ingredientes saudáveis, limpos, né, para fazer os chocolates e os produtos deles. Eles têm essa preocupação. E não é só isso, né? É usar ingrediente bom e de uma origem conhecida, confiável, mas ao mesmo tempo que esses produtores de alimentos, né, que utilizam a nossa matéria-prima, eles não estão dando só apenas qualidade para o produto dele, mas eles também estão apoiando esse agricultor que está cuidando dessa terra, cuidando desse solo, dessa água, né? Então, são muitas coisas, assim, que... É um círculo, né, de apoio. Muito bem entrelaçado que os produtores orgânicos e biodinâmicos não conseguem sair disso, né? Porque desse círculo de vida, eu quero dizer, de vida do território produtor, né? Porque você tem um alimento. Esses dias uma pessoa me falou o seguinte, por causa, uma senhora estava fazendo um café e uma pessoa falou para ela, olha, mas agora tem o café Giori, que é biodinâmico, dos nossos queridos da Fazenda Giori, né? E essa senhora disse, olha, a minha mãe sempre fez o café com esse tipo de café, o café convencional. E morreu com mais de 90 anos, né? Aí eu fiquei pensando, né? Bom, mas pelas contas, né? Essa senhora que morreu com quase 90 anos e sempre tomou café convencional, uma boa parte da vida dela, o café não tinha tantos insumos estranhos ao café, além dos agrotóxicos, que o aporte atual, tanto nas videiras, quanto no café, quanto no chocolate, quanto no arroz, nas verduras, né, é muito maior. Tu quer falar, Edgar? Só queria colocar assim, é muito importante todo o pessoal que olhem para as ervas espontâneas, pois essas ervas espontâneas que a Daniela está falando, elas trazem ricas informações. Como está o... Exato. Ela não está aí porque caiu a semente aí, tá? Então, as pessoas, às vezes, têm o rabo, uma samambaia. Respeito à alma da vinha. O pessoal está respondendo, uma samambaia interagindo. está te dizendo, ou um rabo, que é aquele rabo de burro que nós chamamos aqui, está dizendo para você, dando informação, que aquele solo tem uma acidez maior e que você tem que providenciar um calcário no próximo ano para dar um equilíbrio dentro dessa acidez. Ou se você tem uma guanchuma, porque tem a guanchuma, então ela está dizendo para você que o solo está muito compactado, ela está fazendo o serviço que alguém deveria fazer, mas ela está fazendo por você. Mas para isso precisa um olhar treinado, né? Porque a gente vê aqui, nós que estamos numa região vitivinícola, esses dias nós passamos por um lugar, segunda-feira, e eu disse para o Edgar, tu olha, passaram tanto secante nos vinhedos, que agora que eles estão... né, mas tanto secante no solo, que toda a vegetação rasteira estava em uma cor de fogo, assim, um amarelo de fogo, mas uma coisa fora, porque tu passa, às vezes fica essa cor, assim, de papel craft, mas aquilo
era um amarelo vibrante, assim. É uma coisa que dói na alma da gente, de tu ver, de saber de quanto veneno tem ali desnecessariamente. Eles estavam aplicando em cima de um ser, que é o ser vegetal. E ele não pode correr, porque ele vai ficar aí a vida toda, nesse local. É aí o local dele viver. Né? Mas uma coisa muito importante que eu gostaria de conversar também com você nesse momento, que a gente está trabalhando no vinhedo e a gente fica pensando em muitas coisas. Não sei se vocês estão lá no meio do cacau, estão pensando em muitas coisas. Com certeza. E eu estou pensando muito porque a gente precisa, para o nosso trabalho, as rolhas do sobreiro. O sobreiro precisa água. O soja precisa água. O cacau precisa água. O feijão, o milho, que seja, precisa água. A madeira que eu utilizo, as barricas que eu utilizo aqui, elas também, para se desenvolver, essas madeiras precisam água. E nós estamos percebendo que no mundo, o Chile já está tendo problema do degelo, a Argentina, a Europa, os rios estão secando. Nós estamos tendo secas fortíssimas aqui no Centro-Oeste, né? no Pantanal também. O calor, nós estamos sentindo a chuva do Sul. Eu pergunto, a minha pergunta é o seguinte, Dani: como vai ser o cacau nessas mudanças climáticas? Como é que vai ser? Eu estava pensando hoje, como vai ser a uva aqui 10 anos. Eu estou falando 10 anos, não estou falando 100 anos. Estou falando aqui 10 anos. Porque daqui a pouco nós não vamos ter nem mais as 4 estações aqui no Sul. Vou ter 2 só. Às vezes no mesmo dia. Então, o que você acha com esse aquecimento? Qual é a tua visão que está sentindo essas mudanças? Porque vocês estão em um estado muito quente. Vai se aumentar mais 10 graus. Como então, a gente está preocupado com essa situação que temos que analisar. Exatamente. A gente está apesar de a gente estar no Nordeste, né, aqui na Bahia, a gente está numa zona tropical úmida, como eu falei no início, né? E são muitos morros, é uma região muito de morros. E isso caracteriza bastante as nossas cabrucas, né, de cacau, que são regiões de morro, de mata, né? Então ela forma esse microclima mais úmido. Claro, a gente teve uma estiagem no final do ano passado e início do ano, o que gerou aqui no Brasil, aqui no sul da Bahia, aumentou esse processo da crise, né, da baixa produção esse ano aqui na região. Teve um período mais longo de seca e depois, na sequência, um período de muita chuva. Que nem aqui. Então o cacau sofreu muito. Então nós estávamos. Foi muito interessante ver como a gente conseguiu, assim, claro que sofre, né? Só que a gente estava sofrendo muito menos por conta desse trabalho com esse mato, essa vegetação, né? Em cima do solo, no entorno da planta. As camadas, né, de árvores e tal, de sombras. Então essas camadas, faixas de umidade, né, foi segurando, né, esse momento. Então a gente percebeu que o nosso cacau ele continuou no seu processo, né? E aí a gente viajou no início do ano, a gente foi para participar da conferência de biodinâmica lá na Suíça, né? Que a gente foi apresentar nosso trabalho, foi comemoração dos 100 anos da biodinâmica. E a gente foi super feliz, assim, nossa, olha, tá muito lindo, cheio de birros. Birros são os cacauzinhos, assim, né? Cheio de birros. A gente vai voltar, nossa, vai estar... Menina, nesse período de um mês, assim, começou chuva. O que aconteceu? Os birros secaram. Foi um estresse muito grande.
Foi. E então isso prejudicou a gente tem 2 períodos de safra, né? Uma safra que a gente chama, que o pessoal fala que é a colheita do bacalhau, que é o período da Páscoa, né? E agora essa safra, e aí essa safra agora que começa agora, né? Setembro, agosto, setembro, e pra gente é a safra principal. Então essa safra do bacalhau tivemos agricultores, muitos agricultores aqui que não colheu nada. Não, estava zero, né? Nós, apesar desse processo aí dos birros que secaram, tudo, a gente conseguiu ainda, né, ter uma produção, né, que a gente foi mantendo. Por conta desse microclima que a gente consegue manter. Agora, no norte do país, na região amazônica, aí, áreas daqui do estado, onde já são mais afastadas, onde não tem essa característica, já foi desmatado, onde tem muita pecuária, né? A estiagem acabou com o clima, tá? Assim, seca, 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 né? Muito seca, seca. Então, isso, assim, a gente pode colocar uma faixa de 150 quilômetros daqui da onde a gente está, em Ilhéus. Se você anda, né, se afasta mais ou menos uns 150 quilômetros, 180 quilômetros, já muda completamente. Até menos, 100 quilômetros, 100 e poucos quilômetros, já muda completamente. Que aí é uma área onde tem muito desmatamento, áreas um pouquinho mais planas, né? E aí substituíram o cacau pela pecuária. Eu não sou contra a pecuária de jeito nenhum. Eu sou contra uma pecuária que degenera o solo. Você consegue fazer uma pecuária mais sustentável. Eu trabalhei com gado leiteiro e gado por muitos anos, né? Eu me formei em zootecnia e trabalhei com pecuária biodinâmica por muitos anos. E você consegue trabalhar, né, com árvores, com uma composição rica, né, de paisagem, né, com o gado. Agora, então, respondendo a sua pergunta, né, então a gente percebe aonde tem desmatamento, a seca vem muito brava. Essas mudanças climáticas, né, que a gente está acontecendo no mundo, que a gente percebe, assim, é muito intenso nessas regiões. E o que me traz uma preocupação e muito incômodo é o incentivo da produção do cacau a pleno sol, onde, por exemplo, áreas da Chapada Diamantina, que já é uma área seca, né? Estão implementando o cacau a pleno sol, onde exige muita água, muita irrigação. E o mais interessante, pessoal, né, na cacauicultura convencional, a pleno sol, muito adubo, eles falam que a árvore só produz por 15 anos no máximo. Perfeito. E aí, então, o defeito é da árvore, tá? Ela só produz, então, a árvore... Quanto tempo vive o cacau? 15 anos no máximo. Como Nós não? temos 7, 8 anos agora. Não, a videira tem capacidade de viver 100, 200 anos ou mais também. Exatamente. Nós temos roça de 50 anos aqui. Nós temos uma matriarca, que a gente já pegou muitas, né? Tem 80 anos. Isso. Nós temos nas fazendas dos ancestrais do Luciano, né? Dos avós, né? Onde eles começaram tudo aqui. Tem plantas que eles já consideram, elas que são gigantes assim de cacau, que eles já fizeram umas contas lá, né? A universidade e tal, tem mais de 100 anos. Olha, mas é a degradação do solo, né? É isso que eu comentei antes, que o aporte de agrotóxico é muito mais intenso. Nós sentimos isso aqui na safra passada. Não, porque também, Marilei, eles estão querendo que aquele ser produza aquilo que o homem quer dizer. A Daniela, aquele cacaueiro, ele está produzindo aquilo que ele pode. Essa é a verdade. Então, aqui o pessoal tem que produzir 30 toneladas hectares, senão eles ficam bravos com a videira. Então, não é assim, se ela pode só produzir 8,
e ter vida longa e sempre produzir. Então, é isso aí que está acontecendo, que é fruto dessa modernidade química que eles achavam que era a solução e que não é. Mas eu acredito, Daniela, que, veja bem, a produção orgânica e biodinâmica, por exemplo, do cacau, da uva, ela toma um outro âmbito, porque a produção de cacau a pleno sol uma produção assim forçada, entre aspas, né? Exato. E tudo que nós fazemos é ao contrário. Nós produzimos aquilo que o território pode produzir dentro do seu ecossistema, dentro do seu território produtor, né? Da sua capacidade, sem alterar o território. E, ao mesmo tempo, preservando a biodiversidade, né? Dessa parte que nós estamos produzindo. Então, nesse sentido, não é possível que um chocolate produzido que vai resultar de uma produção convencional seja o mesmo valor de um cacau, de um chocolate orgânico e biodinâmico. A gente sente essas dificuldades com o vinho, né? Porque o pessoal nos diz, Daniela, dos restaurantes estrelados, não, certificação, não, isso aí não é preciso. Ah, mas como não? Não é preciso. Por quê? Porque falta conhecimento. Por exemplo, o vinho natural é aquele certificado no mínimo orgânico, né? No mínimo orgânico, biodinâmico já é outro patamar, né? Mas o vinho natural é aquele certificado orgânico, no mínimo, de uva orgânica, e não é isso que acontece. Por isso que o consumidor também tem que se informar melhor. Como vocês veem... Acaba confundindo, né? Acaba confundindo muito, né? Isso que você... Só voltando rapidinho, né? Sobre essa questão das plantas, né? Algo que é muito bonito na agricultura biodinâmica é como que a gente, quanto ser humano, aprende a olhar os seres dos outros reinos de maneira amorosa, né? Então, a gente são nossos parceiros, né? Então, eu não é um conceito de exploração. Lá na época da minha faculdade tinha o setor de exploração animal, setor de exploração animal. Eu achava isso já bem naquela época forte, né? A área de exploração animal, olha isso, né? Então, assim, o que traz por trás disso, né? O que leva, né, a pensar? Então, a gente não quer explorar o sistema, a planta. A gente quer trabalhar junto. É claro que a gente precisa ser eficiente, né? Eficiente na produção econômico, social e ambiental, né? Tem que ser eficiente. Mas assim, a gente não vai exaurir a energia vital dessa árvore para que ela produza o máximo que ela possa produzir e morrer. Isso. Né? Exatamente. Isso. A gente quer que ela produza um ótimo, né? O ótimo que ela consiga dentro desse sistema que a gente está trabalhando em conjunto, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que garantir a vitalidade do todo o nosso sistema, né? E da videira, né? Do cacau, então é uma parceria mesmo, né? Então a gente tem que ter esse respeito, né? Perfeito. É isso que a gente sempre busca. Bom, Daniela, se a gente ficar aqui, nós vamos ficar a noite inteira. Eu queria só falar uma coisa rapidinho. Eu estou super... Só falar para o pessoal, né? Que a gente, na Biofá, em São Paulo, a gente experimentou. Eu nunca tinha feito isso. Foi uma coisa assim incrível. Foi. Que eu sou a louca
experimentar, de degustar, de sentir notas e sabores e tal. E aí a gente experimentou o Theobromas, que é um chocolate feito com o cacau e o cupuaçu, né? E aí a gente fez uma combinação, né? A gente pegou o chocolate junto, como que ele chama? Esse aqui é o Fry Stelle. O espumante. Um espumante Fry Stelle. Meu Deus, foi uma surpresa. Eu me lembro tão bem a reação de você, sabe que você não estava mais compreendendo o que estava acontecendo. Era uma coisa muito bonita, foi uma coisa que me marcou bastante. Isso ficou gravado em... Muito legal. Que bacana. Nós vamos desenvolver mais isso, Daniela. Nós vamos ver que tanto o nosso trabalho quanto de nós é um trabalho constante. O Edgar hoje falava, porque eu fui dentro do processo agora de poda, ele não vai só lá podar. Faz 3 anos que ele está ajustando o manejo dos vinhedos, e isso é muito complicado. E isso leva tempo. Isso você tem que estar aqui. Vocês cuidam muito, porque aí vocês usam muito a lua minguante e crescente, né? Vocês no norte, no caso, vocês, né? Nós aqui, descendente, ascendente e descendente. E vocês cuidam muito na hora da poda, de alguma intervenção? Vocês podam a árvore do cacau? Muito. Muito. A gente pode. O Luciano, o pessoal brinca, ele é o rei da poda. Ele está sempre. E é um desafio, porque assim, olha, se você não sabe podar, é melhor deixar. Melhor deixar. E aí, depois de um momento, vem alguém te ensine. Porque se você poda errado, você perde. Às vezes até 3 anos de todo o processo de produção e tudo daquela planta. Na videira também. Exatamente. E o cacau, ele tem muita vitalidade, ele tem muita força etérica, sabe? Ele muita essa força de vegetativa, né? E como a gente está numa área que tem sombras, tem outras áreas, então a gente está num ambiente muito terrestre, de forças muito terrestres, né? Então a gente precisa trazer essas forças cósmicas, né? Essa luz, um pouco mais de secura, vai equilibrando isso ao longo do ano, né? E aí as podas, então nossa, a gente tem a poda e aí depois tem alguns repasses que a gente tem que ir fazendo aqui de tempos em tempos. Mesma coisa. Vai nascendo os brotos e vão... sim. E me diga, Daniela, nós estamos aqui com spoiler. Spoiler que não dá folga. Não dá folga. Deu um gordinho. Daniela, conta para o pessoal como encontrar os chocolates de vocês, como comprar, como adquirir. Se querem um espumante, podem comprar um espumante também. A Vinunterra tá lá, @Vinunterra, né? No Insta, acha tudo. Exatamente. Quem está em São Paulo, a gente já está com produtos no Instituto Chão, que fica ali na Vila Madalena, né? No Instituto Chão. E estamos com uma pessoa que trabalha, que tem uma banca maravilhosa, né? Orgânica, na feira do Parque da Água Branca e também no Ibirapuera, nos finais de semana, na semana e no finais de semana. Então ela também está com os produtos nossos, mas fora de São Paulo, né? Para quem está fora de São Paulo, é só entrar em contato com a gente também. Tem o link, né, na nossa bio, @sucupiras.cacaufino. Tem o nosso contato. E a gente fala, vai ser comigo, né? Eu envio o nosso catálogo, envia para o Brasil todo. Todos os nossos. Então, é isso. E aí a gente também está buscando parceiros, né? Em outros estados. Lojas que tenham interesse, né, em vender nossos produtos. Pessoal, a Vinha está dizendo que ficou curiosa para conhecer esse chocolate. É espetacular. É espetacular. Olha. E também quem quer adquirir os nossos produtos da Vinunterra, nós não temos ainda. A gente envia, né? Envia pelo correio, no site da vinícola, vinunterra.com.br.
tem a loja dos vinhos, nós temos o clube dos vinhos também, que tem um valor diferenciado, e também temos valores para restaurantes e também para os consumidores, né, que querem um produto diferenciado, porque assim como o chocolate de vocês, os nossos vinhos não têm adição de sulfitos, nem trasfega, nem chaptalização, totalmente sobre borras, aqueles insumos que eu te falei que deve ter muito nos chocolates também, nós não temos insumos enológicos, fermentação espontânea com as leveduras locais, selvagens, né? Pois é. Então, é importante para o consumidor consumir menos, mas produtos de qualidade, né? Exatamente. Hoje mesmo eu fiz um post com algumas dicas de algumas marcas no Brasil que são drinkers, né? Perfeito. Então, exatamente, começar a incluir um, dois, né, que seja alimentos biodinâmicos na sua cesta, né? Já é um bom começo, né? E por aí vai, né? Vai iniciando, ou alimentos locais, né? De agricultores locais. Então, enfim, é o início, né? Nós, por exemplo, digamos, arroz. A gente não consome mais arroz se não é, no mínimo, orgânico. Normalmente biodinâmico, mas no mínimo orgânico. Você se acostuma, você não quer mais. Por exemplo, salada, a gente não consegue, a gente não compra jamais no supermercado, né? Uma vez nós fomos num restaurante, não comemos a salada porque a primeira era uma garfada, tu sentiu o sabor do veneno. A gente sente, né? Você treina o teu paladar, né? Quando tem alguma coisa que tem agrotóxicos, químicos, fertilizantes, a gente sente, né? Porque lida a vida toda sem, né? Bom, para finalizar, eu gostaria de dizer, se nós tivermos um pé de cacau, meu ponto de vista, um pé de cacau da fazenda aí, e outro pé de cacau na outra fazenda, tratada, cheia de hormônio, cheia de ocida da vida, cheia de químico, né? Com produtos colocados na fabricação. O que vai restar é só o nome, no meu entender. Cacau. Porque perdeu tudo, essa identidade. A essência se foi. Né? A mesma coisa que acontece aqui com o vinho. A Niura está dizendo que ela compra só chocolate orgânico. Muito bem, Niura. Então, Daniela, querida, eu vou deixar a palavra contigo e a gente quer agradecer muito você, todos os queridos, Raquel, Cláudio, Niura, Wagner, todos que estão aqui. Muito, muito obrigada. Deixa a palavra contigo, Daniela. Eu vou terminar dizendo, né, que o cacau, o nome dele é Theobroma, né? Theobroma cacau. O pão dos deuses, das deusas, né? O alimento dos deuses e das deusas. Agora, os deuses e deusas somos nós, né? A gente precisa se olhar como seres divinos, né? Divindades mesmo, né? Que a gente tem essa luz dentro da gente, né? Que a gente veio de um lugar muito maravilhoso e queremos voltar para lá. E para isso acontecer, eu acho que as nossas escolhas diárias precisam ser direcionadas para esse processo, né? De consagração mesmo, né? Nós, como seres divinos, seres espirituais, que queremos regenerar esse planeta, né? Conviver de uma maneira mais fraternal, né? Então, mais humana. Então, um alimento como um cacau biodinâmico, uma uva biodinâmica, né? Um vinho biodinâmico, enfim, os alimentos biodinâmicos, eles promovem esse despertar, né? Se a gente estiver aberto para isso. Justo. Então, acho que meu recado é isso, né? A gente seguir cada dia com a escolha para esse caminho da divindade mesmo, do divino.
Até logo mais, nós vamos se encontrar. A gente se encontra logo, logo, tá Bom? bem? Logo mais. Obrigada, Daniela. Obrigada a todos. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Prazer enorme. Até. Tchau. Tchau. Tchau.